Hoje nós vamos conversar com o maquiador Bernardo Lins. Ele que já trabalhou com marcas nacionais, internacionais, é instrutor e também tem um podcast onde fala sobre arte e maquiagem. Ou seja, fica aqui nesse vídeo que tem muita coisa boa por aqui. Não esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações. Um novo tempo, o seu novo lugar. Tudo que é bom permanece. O escritor Marcel Proust já dizia: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens e territórios, mas sim em ter um novo olhar. O novo olhar é o que eu trago hoje diretamente na sua tela, com um convite para que possamos ressignificar os espaços que estamos e queremos estar daqui em diante. E fica a pergunta: como acessar novas perspectivas se não nos retirarmos dos territórios que já ocupamos? É preciso se retirar para enxergar de uma nova maneira o mesmo de sempre. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Agora sim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou recebendo aqui o Bernardo Lins, que é maquiador e também um artista visual, é isso? Isso mesmo, é assim Darcy. que se fala? Sim, artista visual. Minha formação, né? Minha formação geral, vamos dizer, e minha profissão de foco é a maquiagem. Estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, de encontrar você aqui, está sendo bem prazeroso e maravilhoso, e vai ser um bate-papo bem legal aqui, para a gente falar desse universo tão amplo. Tô curiosa. Primeira curiosidade que eu tenho é por que maquiagem? Então, na verdade, a maquiagem ela me encontrou. Eu vou começar aqui o nosso bate-papo um pouquinho mais lá atrás, na infância mesmo, né? Porque eu era um garoto que eu era muito curioso com cores e com formas. Eu ficava sentado ao lado da minha mãe, da minha tia que costurava. Eu era aquela criança que os meus carrinhos eram os carretéis de linha. E também eu ajudava a minha tia a cortar os tecidos e foi assim, uns 6 anos eu lembro muito bem, era muito claro isso na minha memória hoje. E aos 9 anos eu ganhei meu primeiro prêmio como desenhista. Você acredita? Na escola ainda, no primário, né? No fundamental. Aí eu ganhei um Pula Pirata, era um brinquedo. Eu lembro desse brinquedo. Antigo, né? Meu pai foi me levar num shopping em São Paulo e aí a gente foi pegar lá. Foi o meu primeiro prêmio, assim, né? Aos 9 anos, com um desenho. E aí você sempre gostou dessa parte de arte? Sempre gostei dessa parte de arte, sempre desenhei, sempre gostei muito de desenhar. Então, o que realmente me fascina, até hoje, eu parto do princípio que são as cores, né? Aí, no período da adolescência, fui vendo várias coisas, passei pelo teatro, pela música e tal. E lá, trabalhando em bancos, né? Porque eu precisava me sustentar e fazer as minhas coisas. E lá, mais ou menos, uns 20 anos... aí eu entrei numa companhia de teatro em São Paulo que era musical, que era uma companhia de musicais e tal, e ali eu comecei a ver muitas possibilidades. Eu voltei para o teatro, né? Entrei numa escola de teatro e fazia parte de um grupo na USP de São Paulo. Na USP, antes de começar os espetáculos, eu ficava na parte do figurino, vendo as costureiras e vendo os figurinos. Ou seja, estava tudo junto e misturado, sabe, Darcy? Neste momento, eu estava com mais ou menos uns 20 e poucos anos. E aí, quando eu estava terminando a escola de teatro, a minha professora de maquiagem, ela falou: olha, Bernardo, você tem uma habilidade manual muito interessante, porque eu vejo pelos seus traços aqui no desenho da maquiagem e tal. Pensa nisso. Terminei a escola, conheci uma maquiadora, Cristina Célia, e ela falou: você não quer ser um maquiador? Você não quer ser meu assistente? Eu falei: bom, alguma coisa eu já sei. Estou falando de uma época que não tinha internet, né? Alguma coisa eu já faço aqui, vamos lá, a Cris me ajuda, tal. E aí ela começou a me ensinar algumas coisas, né? E aí, neste período, eu trabalhava no INSS. Trabalhava no INSS. E aí eu comecei a gostar muito dessa questão da maquiagem. Ela me trazia possibilidades de desenho, de cores, de textura. E aí um dia, eu passando em frente à televisão, eu vi um grande maquiador que faleceu, que é o Duda Molinos, e eu vi ele num programa. Eu olhei aquilo, sabe quando você fica assim? Eu fiquei parado, juro, eu lembro como se fosse hoje, eu fiquei parado, ele fazendo aquela maquiagem. E eu falei: é isso que eu quero. Aí me identifiquei totalmente, então eu digo que a maquiagem me encontrou.
entendeu? Encontrou mesmo, assim, Mesmo, né? assim, encontrou, né? E aí, neste momento, eu comecei a me jogar. Ah, sabe fazer noiva? Sei. Comprava as revistas e comecei meio que quase que autodidata ali, mais ou menos. E aí depois, bom, enfim, foi isso que aconteceu, assim, o meu começo de carreira. E aí depois, passando um tempo, eu sempre fui muito atirado, eu comecei a mandar mensagem para as empresas de cosméticos. Pra oferecer? Quero ser maquiador de uma marca. Aí eu mandei para uma e eles me chamaram. Aí durante 10 anos eu fui maquiador de marcas no Brasil. As nacionais e 4 importadas. Sempre sendo convidado, sempre, sempre. E isso é muito interessante, que eu viajava o Brasil inteiro ministrando cursos e workshops. E isso foi uma grande escola para mim, que eu descobri o caminho de desenvolver pessoas, de compartilhar conhecimentos, né? Então foi isso. E aí, passando o tempo, em uma dessas empresas que eu trabalhei, eu conheci o Duda. Eu Olha que conheci ele e legal. ele me deu essa pulseira aqui. Então, sempre Ai, que eu vou fazer algum evento, alguma coisa importante, por exemplo, aqui, aí eu sempre uso esse bracelete, é né? especial, né? É muito especial, muito especial. Um pouco antes, eu conheci também um outro maquiador que chama Henrique Mello. Trabalhou muito tempo com a Cláudia Raia, com a Sandy também. A gente se conheceu muito rapidamente através de um ator que fazia um espetáculo que ele estava e que eu trabalhava no INSS, fiz a aposentadoria desse ator e ele me chamou. Olha aqui, né? Que bagunça. Enfim, aí eu conheci esses dois assim muito rapidamente e continuei aí na minha carreira durante 10 anos. E aí, depois de 10 anos, uma instituição que eu trabalho até hoje me convidou para dar um curso de 5 dias, fiquei 5 meses e passei num processo seletivo, estou lá há 12 anos. E aí também, neste período, eu dei aula na universidade também. Você resumiu bem aí, hein, Bernardo? Agora vamos, Eu vamos resumi esmiuçar. bem. Resumiu muito isso daí. Você, Já foi você foi tudo. cortando tudo. Vamos voltar, que eu Vamos fico voltar. imaginando, assim, que quando você resolveu, vou viver De de maquiagem. maquiagem, Uhum. era um momento, como você falou, não tinha internet, Não, acesso à informação, muito pouco. como que era, era ali experimentando mesmo? Experimentando, aí eu comecei a participar aí em muitas feiras de beleza. Então eu mesmo fazia os meus cartões e eu entregava. Foi assim, literalmente me jogando. Me jogando. Eu entregava para as pessoas e feira de noiva eu era assim, o arroz da festa, porque estava em direto lá. E eu entregava para as noivas e as noivas me chamavam e foi dessa forma que eu comecei, me jogando. E essa foi a minha divulgação E como você falou aí atrás que você sempre gostou dessa coisa da cor. da cor. Eu posso estar enganada, mas eu me lembro, assim, que quando eu era mais nova, não Uhum. tinha tanta variedade, por exemplo, de cor. Quando você ia comprar uma base, um pó era mais limitado, né? Uhum. Então, isso daí também acho que foi uma coisa que era uma facilidade para você, né? Fazer misturas. Era bem fácil porque desde criança eu já mexia com cor, né? É claro que depois eu fui estudar sobre cores e isso fez muito sentido ali para mim. Então essas misturas das cores eu percebendo, por exemplo, eu lembro de uma noiva que eu fui fazer que foi uma das minhas primeiras, que era uma mulher negra. Então, e ela já tinha falado comigo que o maquiador que tinha feito o teste tinha deixado a pele dela estranha. Olhando a base e mexendo na base, vendo o tom da pele dela intuitivamente, claro, acertei, pronto, ganhei a cliente. Até hoje, eu atendo as pessoas da família dela. Isso faz quanto tempo já? Muito tempo. Entendeu? Então, essa questão da cor estava ali, intuitivamente. É, né? Já fazia É, parte. já fazia. E como que era? Era tudo assim, ir testando? Porque como E não tinha testando. tanta E informação... testando. Porque assim, a gente está falando, eu comecei em 98, né? Este ano eu fiz 25 anos de carreira, estou fazendo. E então, em 98, realmente a gente não tinha muita coisa de internet e tal. E a gente também não vou dizer que eram pouquíssimas, mas tinham poucas marcas nacionais. A gente tinha muita marca importada. Porque a gente vem de uma época em que tinha grandes magazines que vendiam os importados. Os importados eram muito caros. E essa primeira empresa que fui trabalhar foi uma das empresas assim que deu um boom nesse mercado popular de maquiagem. Então, dentro das empresas, foi aonde que eu tive a oportunidade de testar tudo. Por isso que eu falo que foi a minha grande escola, Que né? você foi... Sendo maquiador e ensinando as pessoas aquilo que eu aprendia mexendo, misturando e fazendo e desenhando croquis também. E foi dessa forma. E como que... O que ditava, assim, a moda no decorrer aí? Porque hoje em dia,
penso eu que é rede social? Eu cheguei a pegar, não como maquiador, mas assim, nos anos 80, as minhas irmãs, as minhas primas, tal. Então, toda essa cultura dos anos 80 foi muito forte, porque foi o período da minha adolescência e da minha, vamos dizer, não que eu não seja jovem, mas da minha juventude especificamente. Eu chego no final dos anos 90, aonde os anos 90 era uma maquiagem que era nude, não tinha quase nada de maquiagem. Os anos 2000 foi um pouco mais democrático, tal, tinha, né, um pouco mais de cor, tal. Então, essas tendências vinham muito da passarela de fora. Porque, se a gente for pensar em semana de moda mesmo no Brasil, surge nos anos 90. Existiam desfiles, né? As grandes tecelagens promoviam esses desfiles. Mas tinha muita referência de fora, vindo de uma cultura dos anos 50, 60, 40, que as nossas mães recebiam as revistas para poder fazer as suas roupas. Aí eu volto lá na minha tia e na minha mãe que tinham essas revistas. Até tem, na verdade, até tem essas revistas em casa. Né? Então, assim, nos anos 90 tinha algo que vinha muito de fora das passarelas. Ainda bem que a gente tem as nossas passarelas, né? Os nossos desfiles hoje. Que tem essa tendência e a gente está bem brasileiro para essas tendências, né? Né? Bastante. O que dita hoje, assim, a moda no mercado A de moda, na verdade, hoje maquiagem? eu digo que é muito da questão da sua identidade, né? Não é porque hoje vamos fazer uma maquiagem, um delineador gráfico que vai servir para todo mundo. Não. O delineador gráfico ele vai funcionar para a sua identidade, Darcy. Ele vai funcionar para a identidade daquela outra pessoa, né? Por que o ano 2024 será um tom, né? A Pantone lançou agora, vai ser um tom meio pêssego. Por que todo mundo tem que usar aquela tonalidade, aquela cor? Não. É a tendência daquela cor. Então, eu digo, até mesmo né, depois fui estudar moda e entender o que é consultoria de imagem, que a maquiagem, não só a maquiagem, como a moda, o seu modo de se vestir, é a sua identidade. Então, aquela história, nossa, seu batom ficou maravilhoso, deixa eu ver se funciona. Nossa, mas para mim ficou tão apagado, porque você não se identifica com aquele tom de batom. Porém, dentro da cartela, eu tenho certeza que dentro dessa cartela deste pêssego, você vai encontrar algum tom ali que você vai se identificar. Então, é uma moda que ela foi ditada, ela foi sugerida. Hoje em dia está super atual, né? Uhum. Que é essa coisa da identidade visual. A Isso. pessoa marca, né? A marca pessoal, né? Isso. E a maquiagem, tanto quanto a roupa, assim, é super importante, né? Sim, sim. Porque o seu visual é a sua identidade, né? Não é, isso indifere do poder aquisitivo, tá? Porque há pessoas que têm um poder aquisitivo bem alto e não têm a sua própria identidade. E vice-versa, né? E aquelas pessoas que, né, enfim. É importante, assim, é o que eu acabei de falar. Essa identidade o que é a identidade, na verdade? Nossa, eu me identifiquei com a sua camisa. Isso é uma identificação. Ok, deixa eu vestir ela. Será que funciona para mim? Funciona, mas eu estou falando da sua camisa, não estou falando que essa camisa que ficou bem para Darcy. Não é? Quantas vezes a gente vai... eu já fui pra moda, né? Já andou. já andei, mas a gente volta pra maquiagem, tá? Vamos voltar. Quantas vezes a gente não vai em uma loja, por exemplo, e compra uma roupa e fala assim, vou levar essa daqui porque eu vi não sei o que no manequim, chega em casa e fala assim, não funcionou. Porque eu me identifiquei com a peça, mas a peça não se identificou. Então, na consultoria de imagem na moda, a gente estuda sobre os estilos universais, né? Que são 7. Né? Então, a gente entendendo os estilos universais, a gente consegue compreender não somente a questão da vestimenta, como também a questão da beleza, do corte de cabelo, da maquiagem, de um todo. E aí fica a sua identidade. Um conjunto. Automaticamente eu como maquiador, como visagista e consultor de imagem, eu estou olhando para você aqui, eu já vejo minha identidade. Depois que acabar aqui, a gente pode falar qualquer ideia. Meu Deus do céu. Não, mas não é leitura de psicólogo, não. É uma questão de olhar mesmo, de uma identidade que há pessoas que a gente olha, por exemplo, você tem a sua identidade. Entende? Entendo. Aliás, sua camisa está muito bem para você. Muito obrigada. Ô, Bernardo, vamos voltar pouquinho. Vamos voltar lá para a maquiagem. Tá. Porque você falou para mim que no começo ali da sua carreira, você trabalhando com marcas, você já era empreendedor, né? Porque você mesmo começou ali entrar em contato com as marcas, você queria uma marca ali para trabalhar. Eu queria uma marca para trabalhar e também eu queria um desenvolvimento pessoal, no sentido de
entender melhor sobre produtos, também ter um trabalho um pouco mais fixo, né? Porque eu fiquei depois que eu terminei a escola de teatro e eu comecei a trabalhar como freela, eu fiquei uns 2, 3 anos trabalhando como freela. E quem trabalha, né, como freelancer sabe que é muito difícil. Tem um mês que você ganha muito bem, o outro tal, então, mas eu queria um pouco mais de estabilidade. Não comodismo, estabilidade. E também, como até então eu estava como autodidata, aprendendo assim, vendo revistas e tal, eu queria algo que fosse mais, vamos dizer, do meu aprendizado, sabe? Só que eu não imaginei que iria tomar uma proporção tão grande, né? E quando vinham maquiadores de fora, de outros lugares, quando eu encontrava com maquiadores de outros estados, né, respeitando, claro, a característica, a identidade de cada lugar, isso para mim foi uma grande escola. E eu aprendi muito também com os maquiadores que trabalhavam comigo. Nunca tive essa questão de que, me ensina alguma coisa, porque senão eu vou roubar de você. Né? E vice-versa, eu não vou te ensinar nada, Darcy, porque senão você vai roubar de mim a minha ideia. Isso não existe. Compartilhar conhecimento é a melhor coisa que existe. Então, essa também foi uma grande escola para mim. Então, quando eu entro nas marcas, foi justamente isso, né? Para eu me desenvolver, para eu entender o que era de produto, de mistura de cores, e cada marca tem a sua característica. Hoje você pode me perguntar, Bernardo, qual é a melhor marca? Existe o melhor produto. Porque não adianta você ter um copo tão maravilhoso desse daqui e não saber usar, né? Então foi por esse caminho. E quando você começou a viajar, também deve ter sido uma experiência muito rica, né? Porque às vezes um mesmo produto, sim, né? Quando a gente vai Brasil afora, são peles muito diferentes, tem a questão climática também, tudo isso interfere, até na maquiagem, interfere, né? Sim. Então, como eu disse para você, foi uma grande escola, porque, por exemplo, eu lembro de um mês que eu estava no Rio Grande do Sul, um frio, e aí eu cheguei no domingo, na terça-feira eu fui para Salvador. E aí depois, na quinta-feira, eu fui para Belém, que é um forno, né? Então, e era a mesma marca. Como trabalhar isso? Né? O clima, tons e subtons e temperatura de pele. São lugares de Brasil, mas são lugares muito distintos. Então, foi ali, olhando, né? E aí a gente já começa a falar um pouco mais de internet aí, já existia, então aí eu comecei a ter este olhar, e por isso que eu perguntava para os meus amigos também. E aí, o que você fez por aqui? Aí vou fazer o meu teste e aí eu acabo descobrindo as minhas coisas. E é dessa forma, o maquiador aprende fazendo. Não só maquiador, né? Toda profissão, mas tem que ter a prática. Tem que ter a prática, porque senão não vai a lugar nenhum. Você pode fazer o melhor curso, ter o melhor professor, mas se você não praticar, você não sai daquele lugar. Até porque às vezes é errando, né? Sim. Que você aprende. Às mas vezes é para até errar. Mais, né? Mas é para errar, não é para acertar. Errando que a gente aprende. Olha, já errei bastante. Mas aí a gente dá né, tem aquele olhar lá e fala assim, opa, as pessoas não precisam saber. Né? Mas é recuar um passo para avançar 2. Ok, na próxima eu acerto. Até mesmo, assim, recentemente aconteceu um negócio no estúdio lá e eu falei assim, tem alguma coisa esquisita aqui. Deixa eu refazer essa história aqui, e aí depois ficou melhor daquilo. É aquele caminho que a gente acha que vai, que a gente traça, mas tem um erro lá no meio, a gente sai dele e volta e fica melhor ainda. É, né? E quando que entrou o Bernardo que... Vou começar a compartilhar o meu conhecimento. Então, ele começou justamente quando eu entrei nas marcas em 2002, mais ou menos. Porque para quem não sabe, eu lembro quando tinha esses eventos, né? As marcas levavam profissionais. Isso. Não era para poder fazer era em feira? Como que em feira. Bernardo? Eu lembro, né? Mas para quem tá assistindo e não sabe, eu não lembro não, tô brincando, eu lembro. Feira, aconteceu bastante. O trabalho muito rico, muito legal deste período, sabe o que era? Visitar loja, fazer evento em loja. Eu lembro que quando eu ia tinha uma loja em São Luís do Maranhão, que no mesmo mês eu fui 3 vezes. Por quê? Porque em 3 dias que eu ficava na loja, eu batia a meta do mês, vamos dizer, de vendas. Por quê? Porque eu ministrava um curso para profissionais, eu ministrava um curso de automaquiagem e as pessoas já desciam para comprar aquilo que o Bernardo falou. Mas não é o que o Bernardo falou. Qual a possibilidade de você usar nesse lápis de olho? Tantas possibilidades, né? Então, é desenvolver pessoas. Ok, algumas pessoas que estavam ali eram profissionais que queriam fazer um curso de maquiagem, né?
Ou até mesmo aquela mulher que estava ali aprendendo, querer aprender a passar um delineador, que eu sei que é o grande vilão na vida de vocês, o delineador, É, né? tem gente que desiste, tipo eu, Não, desiste desisti. não, desiste não, não é tão difícil não. Existem uns exercícios aí que em algum momento eu explico para vocês, que é bem tranquilo de passar. Voltando. Então, essa questão da docência, vamos dizer, começou aí, de ver essas pessoas se desenvolvendo, Começou né? a sentir prazeroso, né? Naquilo. Compartilhar Sim, esse compartilhar conhecimento. conhecimento. Começou a ficar muito interessante isso. E aí, quando, né, eu chego lá na instituição, eu já cheguei pronto. Aí eu falo que eu já cheguei pronto, só me adaptando com cronograma, com coisas de aluno mesmo, né? E foi esse caminho. E aí, muitos anos De que você está docência. na docência. Olha, eu posso dizer, começando com as marcas, eu posso dizer que vai pelo menos uns 23 anos. Porque logo depois que eu terminei a escola, eu já fiquei uns 3 anos como freela, aí depois eu já fui para a marca e fui embora. E por lá ficou. Vamos embora, Conciliando tudo. Tudo. Só não dava para, no período das marcas, não dava para eu pegar, né, fazer as clientes. Mas aí depois, agora, né, aí voltei a fazer os editoriais, atender as clientes, né. Claro que com menos, né, fluxo, mas sempre tem pessoas para fazer. E hoje, como que é esse mercado? Porque, assim, é muita marca, né? E hoje É as muita marca. celebridades têm as próprias linhas também, né, Bernardo? Tem. Como que chega isso para vocês? Todo mundo pede para vocês testarem os produtos? Como que Tem funciona? marcas que mandam pra gente. A gente tem que pensar que teve um período, uma década aí, que eram as blogueiras, né? Eu muito agradeço as blogueiras, viu? Há muitos maquiadores que torcem o nariz para essas meninas, mas a gente tem muito que agradecer. Por quê? Porque até então, assim, os produtos chegavam como? Indo na loja para experimentar, para conhecer. Com o advento das blogueiras, as marcas começaram a mandar para essas meninas. E a gente tem um advento aí do YouTube. Então, todo mundo começou a conhecer tudo, né? Eu mesmo cheguei num momento, até hoje eu recebo algum material que vai chegando e eu vou testando e dou feedback para as marcas. Umas gostam, outras não, mas é a minha função. Chegou para mim, eu vou testar, vamos, né, falar o que pode melhorar. Você falou das celebridades. Há celebridades, né, em que muitas delas que lançam marcas sempre tem alguém técnico ali para ajudar, né, para fazer. Claro que existe o nome da celebridade por trás, mas eu penso que essa celebridade não vai colocar qualquer produto no mercado. Porém, sempre, acho que eternamente o maquiador ele vai precisar testar esses produtos. Sempre. Independente qual seja, se é um importado ou não. Essa história de que só o produto importado é o melhor, não. As marcas brasileiras, e eu vou te dizer porque eu fui maquiador de marca. Nossa, teve um desenvolvimento assim astronômico. Nós temos marcas brasileiras assim excelentes. No meu case tem desde daquela que eu achei com registro da Anvisa na 25 de março até a importada que minha amiga trouxe dos Estados Unidos. E eu sei misturar tudo. Dependendo do que vai precisar, vai usar. E eu volto a dizer, se eu tenho uma marca, vamos dizer, popular, não popularíssima, mas popular, que tem um registro da Anvisa, tá tudo certo. E ver vencimento, que é muito importante também. Né? Gente, e o mercado de maquiagem, ele é um mercado imenso, gigantesco. Né? Às vezes as pessoas pensam só assim, no maquiador que vai fazer a maquiagem para, sei lá, um evento. De noiva, que você me comentou, né? É muito amplo, né? É muito amplo. A gente pode, vamos colocar assim, dividir. A maquiagem social. O que é a maquiagem social? Por exemplo, hoje você está com uma maquiagem social, né? Para uma entrevista de emprego, para noiva, para madrinha, para debutante, para formanda, para um jantar. Essa é onde a pessoa vai num convívio social mesmo, né? Aí eu vou pular. Eu vou lá para a maquiagem artística de caracterização e efeito, né? Que a gente vem para o teatro, usado na televisão, no cinema, né? Dentro da maquiagem artística, dentro desse nicho aqui, a gente vai ter a maquiagem de caracterização, a maquiagem artística e a maquiagem de efeitos, né? E o que é a maquiagem artística? É aquela que o artista, ele pensa naquela maquiagem. Tem claro que, né, tem uma ideia, por exemplo, pode ser um copo, e a partir do copo ele vai criar uma arte através disso. A da caracterização é um personagem que já existe, por exemplo, o Coringa, né? Que eu falo Coringa... Porque ele é um extremo, assim. Então, o artista sabe que saiu dos quadrinhos, e aí ele vai fazer a leitura daquilo.
né, daquele personagem. Então, isso é uma caracterização que vai fazer para o ator, para a pessoa que vai para uma festa, e por aí vai. E aí a gente vai ter a maquiagem de efeito, que aí vai usar o quê? Vai usar prótese, vai usar silicone, vai usar gesso, vai fazer ferida, vai fazer ferimentos e tal. Tá tudo aqui. Então a gente tem a maquiagem social e a maquiagem de efeitos, caracterização, enfim. E aí neste meio a gente vem para o quê? Uma maquiagem de editorial, a maquiagem de moda, a maquiagem de catálogo, de campanhas e por aí vai. Então, que são usados elementos do social, do artístico e a gente usa neste caminho aqui. Porém, cada área... Estou falando de uma maquiagem... Olha que maluco que é muito gigantesco, né? O profissional ele pode escolher seu nicho, né? Por exemplo, qual que é o meu nicho principal? Que eu gosto bastante, estar em sala de aula, desenvolver pessoas, mas não faz sentido eu estar em sala de aula se eu não estou aqui. Não faz sentido. Botando a mão na massa. Tem que pôr a mão na massa. Muitas vezes você sabe que tem aluno que fala assim, professor, eu comprei esse produto aqui, eu falo assim, o que é isso? Eu dou uma olhada, assim, o que é isso aqui? Deixa eu ver. Eu testo com ele, porque a gente está num laboratório, vamos testar, vamos errar. E dentro daquele produto são muitas possibilidades. Voltando ao que eu estava falando. Então, este meio aqui, né, que pega um pouquinho de pega um pouquinho de cada um. Porém, eu digo que é importante você começar aqui no social, sabe? Para você ir seguindo. Porque quando você faz um curso de maquiagem social, você vai aprender muitas técnicas. E a gente volta na história da base, entender que é tom, subtom, temperatura, como misturar, não só base, né? Como outros produtos. E aqui do teatro, né, do cinema, é muita mistura, é muito pigmento. Tem bastante coisa para fazer. E aqui também. São anos de estudo. Eu acho que eles estudam sempre. Até hoje eu estudo. Eu ia falar, né? Porque tem que sempre, estar se atualizando o tempo inteiro, sempre. né? Este ano eu fiz 9 cursos. 3 deles 3 internacionais. 9 cursos eu fiz. É porque eu gosto de estudar também, né? Você quer se manter sempre atualizado também. Sempre, Ô, Bernardo, e a maquiagem, ela funciona, eu acredito que sim, como a moda? Sim, ela volta. Ela é cíclica. Coisa que você falava assim, nossa, porque eu lembro faz algum tempo, eu fui comprar, eu acho que foi um blush, alguma coisa, eu sempre gostei desses tons mais terrosos. Uhum. E eu fui com a minha sobrinha, e ela falou, nossa, tia, mas isso aí parece uma maquiagem de velha. Por quê? Porque ela é muito jovem, ela usa tudo com glitter, tudo. E aí eu fiquei pensando, será que, tipo, tem isso de ser datado? Tem. Aí a gente volta na questão da identidade, tá? Porque vai dentro da identidade de cada pessoa. Vou dar alguns exemplos aqui. Se a gente for pensar no glitter, a gente vai pensar no final dos anos 70, que era do glitter e do metálico, era disco. Se a gente for pensar em cor, né? A gente pensa muito anos 80. E dentro dos anos 80 a gente vai ter várias tribos aí. Ah, mas é porque o olho preto apareceu agora. Não. Vamos voltar para a década de 20 lá. Década de 20 já tinha olho preto. Muito forte nos anos 80 também. Com os darks, os punks usavam também bastante, né? Ah, mas a maquiagem nada apareceu agora. Não apareceu agora. Vamos ver os anos 90, que foi uma maquiagem nude, né? Hoje, o que eu digo, a maquiagem ela está dentro da sua identidade. Por exemplo, se a gente for falar sobre delineador gráfico, voltando ao delineador gráfico, ou Sempre algum... delineador, né? Pois é. Pois é, porque, sabe por quê? Porque tem a questão do traço, né? Do traço do desenho. Se a gente for falar do delineador gráfico, vamos fazer uma leitura, então, um pouco sobre a escola de arte Bauhaus, lá, né, na Alemanha, né, década de 20. Vamos estudar um pouco sobre isso. Aí a gente vai entender sobre o grafismo, né? E esses caminhos. Então, a maquiagem, ela como moda. Agora a gente vai ter 2024, né? A gente vai ter tendência de roupas de crochê, não é? Quando se usou muita roupa de crochê? Anos 70. Eu lembro que minha mãe fazia as camisas, as blusas para as minhas primas. As minhas primas encomendavam aquelas roupas. Crochê agora, voltou para anos 70. Aliás, eu vou fazer um editorial agora falando sobre isso, sobre crochê. E aí... A maquiagem eu vou pensar o quê? Anos 70. Muito bem, o que eu vou pensar? Eu não quero muita cor, muito glitter. Volto para o quê? Começo dos anos 70, os hippies, maquiagem borro, né? Então, assim, tudo é referência. Quais os caminhos que eu vou pegar? Quais os caminhos que eu vou? Então, é isso, né? Vai muito da identidade de cada pessoa. Nossa, mas esse batom para ela ficou tão estranho, mas é a identidade dela.
Isso é legal, né, Bernardo? É muito Porque legal. teve uma época que era mesmo, assim, aparecia lá na novela e aí todo mundo começava a usar. E como você mesmo falou, não fica bom para qualquer, não é para todo mundo que aquele tom vai ficar bom ou aquele estilo de maquiagem, Porque né? porque era ditado. É. Tem que ser desta forma. E aí a gente volta na questão, né, das blogueiras. Muitas delas se tornaram grandes maquiadoras, né, que estão aí no mercado, que para mim são grandes referências. Mas muitas delas, não só elas, como outros profissionais também da maquiagem, da beleza, era cópia da dos gringos. Dos gringos. Recentemente eu estava vendo, tem um maquiador que eu gosto bastante, e ele é árabe, se eu não me engano. Aí comecei a olhar, né, numa questão de maquiagem social, revisitando aquilo nos meus estudos. Eu falei assim, gente, espera um pouquinho. Isso daqui, ele já fazia há muito tempo, as meninas estavam copiando o que ele estava fazendo. Mas o legal não é a cópia. É a gente trazer aquela maquiagem única para aquela pessoa. A questão da identidade. Pega só talvez uma referência e vai adaptar para a Sim, pessoa. sim, a referência é uma inspiração, né? Porque muita gente chega, né? Já vi isso em salão, principalmente. Quero A essa pessoa maquiagem. É tipo cabelo, né? Eu quero esse, quero essa maquiagem. E às vezes não tem, não vai combinar com a pessoa, não vai ficar legal. Não vai, não vai. E não vai, na verdade, nem combinar, não vai favorecer a pessoa. Não vai favorecer. É, melhor Né? Por quê? termo. Porque não tem espaço de olho, não tem aquela boca tão carnuda como poderia ser, né? Aquela textura de pele. Aquilo é uma referência. Já aconteceu várias vezes comigo desse isso. Quero esta maquiagem. Ok. Aí a gente vai conversando, né? Ok. Olha, por causa disso, tal, tal. E aí a pessoa começa a entender o que é a identidade. Ô, Bernardo, eu até comentei com você nos Tá bastidores bom, né? que você é visionário. Ah, Porque você já tem um canal no YouTube, canal no já YouTube. faz alguns anos, Uhum. né? Quantos anos que tá lá? O canal, seu pelo menos uns 5 anos. O canal. E lá você já trazia esse tema, e o seu canal, ele fala sobre maquiagem. Ele fala, na verdade, o meu canal é o nicho onde eu trabalho. A maquiagem, a moda e a arte. Porém, a maquiagem aqui, eu estou incluindo beleza também, né? A maquiagem, porque eu sou maquiador, é o nicho que eu trabalho, tá? Então, maquiagem, beleza, moda e arte. Por isso que aqui na conversa, às vezes eu vou lá, volto, porque na minha cabeça é tudo parte. junto e misturado, né? Porém, eu sei setorizar, né? Porque senão realmente fica confuso, né? E meu canal tá lá, né? Bernardo Lins, maquiador e artista visual, e aonde tem conteúdo sobre isso, maquiagem, moda e arte. Você sempre traz convidados também. Eu trago convidados. São lives que você Sim, eu faço live, né? né? Eu faço live com o pessoal. Na pandemia a gente fez bastante, assim, e agora eu tô retomando, né? Porque eu comprei alguns equipamentos, algumas coisas assim, então a gente vai retomar essas entrevistas e eu vou fazer alguns conteúdos sozinhos também. Né? E eu falo que essa questão da arte também, da maquiagem, ela é tão rica que eu vi lá, você consegue desenvolver um episódio, às vezes, falando sobre delineador, por exemplo. E você tem, não é? Sim. Dá para ir por tópicos, Dá né? para ir por tópicos, E o que eu vejo, sabe, Darcy, dentro deste conteúdo que eu compartilho, é importância, e aí eu quero compartilhar isso, né, com o seu público, com as pessoas que estão assistindo aqui, mesmo que não seja o seu público, que é importante a formação, tá? Estudar é muito importante. Como eu não digo estudar, é a construção do conhecimento. E como é a construção do conhecimento? Eu venho de uma época em que, nossa, não, você tem que fazer a faculdade, porque depois você tem que fazer a pós, o mestrado, só assim você vai ser um profissional. E aí, a estudar era só a vida acadêmica. Não, a construção do conhecimento hoje pode ser aquele livro da Marilyn que eu acabei de ver ali, Fragmentos. Olha, tem Caravaggio e tem Pop Art. Já gostei daqueles livros. A minha identidade, já tá sacando, como diz um conhecido aí, exatamente. Como diz um conhecido que eu vejo também, ele fala assim, olha, meu olho fez curva, já deu... Já foi ali. Então, assim, tinha esta questão. Então, por isso que tinham muitas pessoas que começavam a fazer as coisas e paravam. Hoje eu digo que ler um livro como aquele da Marilyn, né, Fragmentos, né? Ele vai ser a construção do conhecimento. Marilyn é uma grande referência de beleza, de moda, de arte, né? Então, é o quê? Construir o conhecimento a partir daquilo que você gosta. Né? É realmente isso. Do que você gosta. Eu vou estudar isso, eu vou ver um YouTube, vou para uma escola estudar, né? Aprender também,
né? E, por exemplo, minha formação, né? Depois de muito tempo eu fui fazer faculdade, eu fiz artes visuais, né? E depois eu fiz a minha pós-graduação em figurino e cenografia. Então, se hoje eu estou no estúdio, claro que lá eu tenho uma styling que me ajuda e que está na equipe, e aí ela fala assim, eu falo, Michele, ó, vamos por esse caminho aqui. Bernardo, o que você acha disso? Ó, tá ótimo. Então, tem uma conversa ali, né? Porque minha área também é da moda. Isso é bacana, mas porque eu gosto da moda também. Por isso que eu estudo visagismo, né? Aí na maquiagem é a mesma coisa, né? Tem a Ana também, que é uma outra maquiadora que trabalha comigo. Ana, ó, vamos por esse caminho. Ontem mesmo a gente fez uma reunião pensando já o que a gente vai fazer lá no crochê, na história do crochê. E então estudar é muito importante, né? Hoje existem diversas, a instituição que eu trabalho, existem diversas bolsas de estudo, bolsa mesmo, 100%. É importante ver qual é aquele conteúdo, porque às vezes cai de paraquedas, né? Cai de paraquedas e aí, cai de paraquedas, mas é bolsa, então tá bom, vou fazer outra. Aí vai ficar pulando e não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, essa construção do conhecimento, ela vai vir exatamente por onde eu queira, o assunto que eu queira. E aí você vai encontrar um caminho. Eu encontrei o meu nicho de trabalho. Né? E que você, além de gostar, ele tá interligado, né? Tá interligado. O tempo inteiro, né? Eu estava falando da pós, né? Então, quando eu fui fazer meu TCC da pós, eu falei sobre a história da maquiagem, tem até lá no meu canal, a história da maquiagem no Brasil na década de 1980. Pesquisa grande, vasta. E aí, olha que interessante, eu falei de duas pessoas aqui, né? Dois maquiadores, que foi o Henrique Mello e o Duda Molinos. E aí aparece uma outra pessoa que nos anos 90 foi uma pessoa assim que foi uma grande referência para mim, que é o Cacá Moraes. Quando eu fui fazer o meu TCC, que a gente já tinha internet, eu pensei o seguinte, eu já tenho, né? Por que não? Até chamar essas pessoas para dar uma entrevista para mim, né, tal. Peguei, mandei uma mensagem no Instagram pro Henrique, ele mora lá no Nordeste, ele falou assim, claro, vamos falar, muito prontamente, e me deu uma entrevista ótima, e hoje a gente é amigo de WhatsApp, assim, sabe, muito, muito bacana. O Duda foi meio trágico, porque a gente já estava se falando, eu acabei conhecendo ele em outras oportunidades, né, encontrando com ele em outras oportunidades, fazendo curso com ele, e eu falei, Duda, você pode me dar uma entrevista? Posso, mas ele estava... a assessora dele me falou que estava um pouquinho doentinho e tal. Eu marquei com ele na quarta-feira, no domingo ele faleceu. Eu fiquei arrasado. Imagina. Eu fiquei arrasado. Enfim, tanto que eu dediquei o meu TCC para ele. E aí tem o Cacá. O Cacá, mandei uma mensagem para ele. Quando eu encontrei, eu falei, Cacá, o que eu faço? Te dou um abraço, sento, choro ou chamo o SAMU? O que eu vou fazer agora? Ele falou, me dá um abraço. E foi uma entrevista e hoje também a gente se fala, a gente tem uma boa relação. Então, e os três me falaram, voltando da história da construção do conhecimento. Bernardo, só você se dedicar, só você compreender aonde você quer chegar. E estude, não deixe de ter esse olhar para o estudo, para a construção do seu conhecimento. Isso é para tudo, né? Porque Pra às vezes a tudo. pessoa fica estagnada, ela acha que ela já tô ali, e quando ela vê, na verdade, ela perde mercado, perde uma série de coisas, E porque hoje, não se atualiza, sim, né? sim. E hoje, com a questão de todas as profissões, você ter um nicho, isso é fundamental. Nossa, mas eu vou estudar visagismo para atender uma noiva? Nossa, mas eu vou estudar um pouco de moda, de estilos universais para atender uma noiva? Nossa, mas não é interessante isso? Eu vou fazer uma noiva que tem um estilo romântico, então eu já sei que moda, né? Qual é a identidade, né, do romantismo dela, do elegante dela, do clássico, do criativo e, né, os outros que aparecerem. Eu não vou ser apenas um maquiador que vai chegar e falar assim, tá bom, qual é a referência? Essa daqui, a sombrinha rosa e tal. Não. Por que tem aquelas cores em relação ao romantismo, em relação ao sexo, em relação aos estilos? Então, hoje, quando nós estamos nichados, né, quando a gente entra num nicho, é muito importante essa construção do conhecimento. E você orienta, assim, ou quando você está lá nos seus cursos, você sente um pouquinho assim, esse aluno tem uma tendência mais para cá ou para cá? Sim, eu sinto sim. E tem muita surpresa, viu? Tem muita surpresa. Assim, no sentido de, eu tenho duas alunas, por exemplo, que chegaram para mim e falaram assim, Bernardo, eu não sei nada de maquiagem, nada. Eu não tenho a mínima ideia que é uma base. Falei, beleza, fica aqui, vamos lá. Hoje, uma delas trabalha em um grande salão em São Paulo e a outra está trabalhando numa rede de TV. Outros trabalhando como maquiadores de grandes marcas.
E tem aqueles também, que eu já tive em sala de aula, aluno que chega e fala assim para mim, olha, eu tô aqui só para pegar o certificado, tá? Tudo que você vai falar eu já sei. Tudo bem, não tem problema. Mas aí, Darcy, na hora da prática, você se sabota. Aí vai, o professor lá, vamos lá, deixa eu te ajudar. É desconstruir para construir, né? Isso é do ser humano, né? É do ser humano. Então, quando a gente vai por esse caminho né, encontrei o meu caminho, né? Então é muito importante a gente ver quais as outras áreas que pode complementar este caminho aqui. Né? A gente estava comentando de uma pessoa que você conhece que trabalha com noiva, né? Isso. Provavelmente é uma pessoa que deve estudar um pouco da moda, de repente um pouco da arte, vai estudar aquilo para atender o nicho de noiva, que é um nicho gigantesco também. É Né? gigantesco. E nisso faz com que? Faz com que o profissional seja diferenciado. Porque tem um monte de maquiador, tem um monte de consultor de imagem, tem um monte de artista plástico, mas né, a gente pode fazer parte desse monte, mas a gente pode ser o diferenciado. Bernardo, hoje que você tem essa bagagem, você nem imaginava, né? Acho que lá atrás, Não. tudo que você ia viver até aqui. Não imaginava. E tudo que ia mudar, né? São muitas mudanças aí. Eu agradeço muito, porque eu pude acompanhar todo este caminho, né, de desenvolvimento do Brasil, né? Fora também, mas o Brasil especificamente, né? Porque eu era criança nos anos 70, então eu via minha mãe indo nesses grandes magazines e não tinha maquiagem, não tinha muita maquiagem nacional, né? Assim, produto nacional. E aí, quando eu venho para os anos 80 e 90, e aí nos anos 2000 tem esse boom dessa abertura, é muito bacana. E eu estar inserido dentro da minha profissão, experimentando tudo, com todo mundo. E podendo conhecer desde os que vieram antes, dos 3 que eu citei, os que vieram, né? Vieram bem antes, né? Os 3. Os que vieram um pouco antes de mim, minha geração, que é uma geração, né, que quem começou e continuou se deu muito bem, e aqueles que estão vindo depois. E os que estão vindo depois, eu faço parte deles justamente dentro desta forma, de ajudar nesta formação. Todos, sem discriminação de nada, todos são bem-vindos. E hoje você sente diferente? Porque assim, no Brasil, eu sinto assim, que é a questão da arte, né? Você fala assim, você é fotógrafo. Ah, só fotógrafo? Você é maquiador? Só maquiador? Mas você... Como se fosse como se fosse pouco, né? Eu entrevistei um músico aqui que ele falou pra mim, eu gosto de falar que eu vivo 100% de música, porque se eu falo que eu vivo de música, me parece pouco. E é muito grande. Sim. Hoje você acredita que as pessoas encarem mais como uma profissão mesmo ali? Eu tenho que me dedicar, eu tenho que estudar, eu tenho que praticar? Eu espero que sim. Você espera? Claro, brincadeiras à parte. Eu já ouvi algo assim. Bernardo, o que você faz? Qual é a sua profissão? Eu sou maquiador. Ah, tá. Não. O que você faz? Sou maquiador. Mas você não trabalha? Aí você faz aquela cara, tipo assim, né? Oi, né? O profissional da beleza, né? Da maquiagem, da moda, da arte e tal, ele vai se tornar, ter este olhar muito comprometido quando ele começa a entender aonde é o lugar dele, o lugar de fala dele, o lugar de exercício, de atividade, de vocação. Porque senão fica aquela coisa, de vez em quando eu faço. Então, de vez em quando eu também vou fazer aula de violão. De vez em quando eu vou fazer uma entrevista. O que a gente está fazendo aqui é a nossa profissão, Darcy. Não é? Não é verdade? A gente leva a sério, a gente se preparou para isso daqui. Então, quando a gente se prepara, né? E essa conversa não começou agora, a gente né, tá conversando bem antes. Então, quando a gente se prepara para aquela função, aí você fala, eu sou um profissional, essa é a minha profissão. Né? Mas as pessoas... E aí vem a resposta para você. Ela vê um diferencial e aí ela vai te ver como uma entrevistadora, como eu, como maquiador, eu que tenho um canal no YouTube, começa a ver a gente como um diferencial, como uma pessoa existente. Por quê? Porque tem identidade, né? E vê que se dedica também, Vê que se dedica, que se prepara, que não sai do nada. Ah, tá, vamos lá, vamos ali chamar alguém para entrevistar, vamos ali para fazer alguém para maquiagem. Não. Eu, quando surge alguma cliente, eu vou conversando com ela por uns 15 dias, 20 dias antes, né? Como eu te falei, né? Eu faço os editoriais, a gente vai fazer daqui no final do mês que vem. Então, ontem a gente já fez reunião para ir pensando, fazendo croquis, desenhando, pesquisando, por um dia para estar divertido. O trabalho ficar... A pessoa se sentir segura, né? Segura, se divertir. Porque a gente vai ter que falar aqui sobre autoestima. Oba. Porque a maquiagem, ela faz parte da autoestima. Total. E uma maquiagem bem feita por um profissional, bem pensada,
ela pode te levantar, do mesmo jeito que se for uma maquiagem ruim, pode Mal acabar, executada, mal né? executada, pode Uhum. acabar com a autoestima da pessoa e com tudo, né? Com Total, o dia dela, né? total, total. É como, eu sempre dou o exemplo do corte de cabelo. Corta só a pontinha, por favor. Aí vira a cadeira da cliente, né? Que ela não para. Que vira a cadeira da cliente, aí corta um cabelo bem curtinho, igual o seu, assim. Vai derrubar a autoestima dela. Ela pediu só para cortar as pontinhas. Quando a gente volta, né, naquilo que a gente falou, quando a cliente chega e fala assim, eu quero esta maquiagem, e eu trago a possibilidade de que, olha, esta maquiagem é uma referência, mas a gente vai ter isso daqui em você, né? Eu vou atender ela naquilo que ela me trouxe. E eu expliquei de uma forma muito tranquila, dentro, né, das minhas técnicas, né, dos meus experimentos, e eu sei que ela vai ficar tranquila. E aí é quando eu escuto aquilo que eu adoro. Bernardo, pode fazer o que você quiser, porque eu coloco nas suas mãos, tá bom? Tá bom. Eu já sei o que eu preciso fazer, né? E isso vai fazer com que a pessoa, o grande termômetro para mim, para uma cliente, quando eu atendo, sabe o que é? Quando eu termino de fazer a maquiagem, a pessoa ela fica direto olhando no espelho, não para de se olhar no espelho. Por quê? Porque a autoestima dela elevou, tá lá em cima, ela tá linda, ela tá plena, ela tá, né? Aquilo que ela queria. Nossa, Bernardo, ficou melhor daquilo que eu trouxe da referência. Então, é isso. Então, eu trago, para chegar nesse nível, você precisa construir seus conhecimentos. Não sei quais são, mas é importante construir o conhecimento, né? Do mesmo modo em que tem aquele profissional que chega e fala assim, eu quero essa referência, tá? Tá bom, então eu vou fazer em você. Não gostei. Nossa, mas tá horrível. Por quê? Porque não faz, essa referência não faz parte da sua identidade. Então, trabalhar a autoestima através da beleza, da moda, tendo este olhar com a arte, isso é muito, muito, muito bacana, né? Eu comecei design de sobrancelhas fazendo um trabalho voluntário no Hospital do Câncer da Mulher, Pérola Baito. Eu ia lá toda quinta-feira fazer as sobrancelhas delas. Para mim, sabe, hoje é muito mais uma experiência de vida do que técnica. Tecnicamente melhorei horrores, mas assim, a experiência de vida é muito importante. Passado o tempo, chegou para mim uma outra ONG, né, que também trabalhava as mulheres oncológicas. E para mim aquilo ficou muito nítido. E eu passei a levar pessoas lá também, né, em algumas ações. E aquela mulher, eu lembro como se fosse hoje, sabe, uma moça, ela estava num tratamento bem rigoroso, e ela falou assim, eu quero só ver minha sobrancelha. E quando eu fiz a sobrancelha dela, essa mulher, você pode fazer uma maquiagem? E aí começa a pedir por quê? Porque você levantou a autoestima. Então, trabalhar com beleza, trabalhar com moda, trabalhar com arte é isso. É o bem-estar, né? É o conceito da beleza para a pessoa. E daí investir sempre muito em conhecimento para você saber o que você está fazendo, Bastante. não é? Porque o conhecimento te traz sabedoria, te traz técnica e amplia, né, o seu horizonte. Faz total sentido, né? Bernardo, agora vamos falar de tecnologia. Oba. Porque assim, eu fico imaginando, eu até estava conversando agora há pouco sobre isso, né? Antigamente, como que você fazia a captação de cliente? Era mais indicação. Hoje a gente tem o Instagram, Aham. TikTok. Do mesmo jeito que você falou, a mulher, quando ela se sente bonita, ela tá lá no espelho, eu complemento que hoje ela tá no espelho, faz selfie, faz stories, né? É Sim, muito mais fácil, não sim. é? É mais fácil, mas porém, de um certo modo, uma zona de perigo. Porque assim, voltando para a sala de aula, eu chego e falo pro pessoal, escuta aqui, vocês vão aprender uma maquiagem do mundo real, não do mundo de Matrix, tá? É o mundo real, porque o que tá nas redes sociais é a melhor luz, é a melhor Filtro, filtro, a melhor luz, filtro, é o melhor ângulo, tal. E agora a gente tem inteligência artificial, né? exatamente. Eu tô começando a dar uma olhada nessa questão da inteligência artificial. Mas não para deixar algo plastificado, não. Eu acho que toda a tecnologia que vem para nos ajudar a melhorar, beleza. Mas você tem que ter um conta-gotas aí, né? Falando de rede social, porque eu sou da rede social, eu gosto muito. Primeiro que rede social você não precisa ficar escravo, né? Você precisa gostar da rede social. Falando do Bernardo, eu gosto de estar, sabe, editando vídeo, né? Fazendo as minhas coisas, porque para mim é divertido. E ver quantas pessoas entraram e tal. A rede social, ela é muito legal para a gente fazer a divulgação. Os fotógrafos que eu trabalho, né? Estava trabalhando com um, agora eu trabalhando com outro, eu falo para eles, eu gostaria que você colocasse um filtro que me trouxesse uma maquiagem real.
que me trouxesse uma beleza real. Então, as pessoas que entrarem nas minhas redes sociais vão ver que aquilo é real, né? Quem está lá na minha equipe, eu falo o seguinte, principalmente a beleza. Vamos entregar para o fotógrafo o melhor trabalho, a melhor construção de pele, a melhor cor, o melhor acabamento, tudo. Por quê? Porque caso ele precise fazer edição, ele vai mexer numa coisinha aqui, outra ali. Eu sou de uma época que não era celular que a gente fazia, era analógico, de rolo, né? Que se, depois de revelar, se o trabalho não tivesse legal, tinha que refazer. Então, isso também foi uma escola, porque hoje eu penso que para eu entregar para o meu fotógrafo, a pessoa que vai captar aquela imagem, ela precisa ter um mínimo para mexer. Então, o filtro, para mim, se for colocar, no infinito passado for necessário, beleza, mas algo muito ali no 1, não no 20, né? Bem pontual. Porém, aí eu, né, te responder, eu deixo essa dica. Vamos colocar nas redes sociais, para esses profissionais da minha área, o mundo real. Porque senão, isso é queimar o filme. Né? Recentemente eu vi um podcast de dos mestres aí de cabelo falando que as clientes chegam lá, falam assim, olha, eu quero isso daqui, fazer o cabelo desta forma, não sei o que e tal. Ah, mas você não fez igual. Porque aquilo lá não é o mundo real, da referência que ela trouxe. E quando ele convidou profissionais para trabalhar com ele, não fazia aquilo que estava no Instagram. Fazia outras coisas, não tinha técnica. Né? Então, a rede social hoje, eu vejo por mim, é bom a gente entregar realmente o que existe. Porque enganar cliente, eles vão demitir a gente. Porque realmente perde total sentido. É igual a fotografia, né? Se a pessoa falar, eu Sim. quero igual, só que tá com filtro, a maquiagem é a mesma coisa, né? A mesma coisa, né? O bom fotógrafo vai trabalhar o quê? Uma boa lente, um bom ângulo, uma boa luz, né? Eu aprendi muito com os fotógrafos, viu? Eu tive aula de fotografia na faculdade, mas eu gosto muito dos fotógrafos. Sabe, entender o que é Kelvin, o que é intensidade, né? O ângulo de 45 graus, né? Eu mesmo faço os meus conteúdos, não que eu não precise deles. Mas eu faço. Então, hoje, quando eu vejo as minhas imagens, tem um crescimento muito grande, né? Que é essa construção de conhecimento para a área de imagem. Favorecer, mas não manipular tanto que não Você se falou torne tudo uma agora. coisa real, né? Gostei dessa frase. Favorecer, não manipular. Ótimo. Não Vou usar nos meus conteúdos. E agora, inteligência artificial, já que você falou que você está dando uma estudadinha, o que vem pela frente que você acredita? Na verdade, assim, eu vi algumas coisas meio grotescas, do tipo, já ouvi, Bernardo, não vou precisar mais de você porque agora tem a inteligência artificial, a gente coloca lá, já sai toda a maquiagem. Não é o mundo real, tá? Eu vi algumas coisas de Photoshop, né, ao qual você dá uma clicada assim, ele dá uma melhoradinha na luz, vamos dizer, né? Talvez alguma coisinha ali da pele, mas é tudo muito o que eu estou estudando para mim, tá? Algo tudo muito leve. Porque a inteligência artificial, ela é prática, né? É um botão que você aperta. Pena que a vida real não é isso. Não é. Não é. Né? A gente até mas queria é um botãozinho. por algumas coisas. Só que foi o que eu falei. A gente precisa ter um conta-gotas nisso daqui. A gente chegar num extremo é meio complicado, né? Porque eu já vi algumas simulações, né, de aplicativo, que a pessoa põe lá o rostinho dela e aí ele faz as manipulações com a maquiagem, o cabelo, como se fosse um teste. Né? E aí eu fico pensando, porque o maquiador, ele é um artista, né? Total. Ele vai usar ali o rosto da pessoa como se fosse uma tela, né? Que Sim. você vai colorir, né? Sim, sim. E aí, se você traz já, isso aqui fica bom, isso não fica, isso aqui eu gosto, isso aqui não gosto, você tira um pouco disso da criação dele, né? Sim, tira. Quando a gente estuda visagismo, que é o estudo do rosto, da identidade da pessoa, vai por esses caminhos. Qual é o formato de rosto, né? Qual é a tonalidade do cabelo? Eu não trabalho com cabelo, né? Mas faz parte da faz sua parte tela do todo, aí, né? Qual é o corte de cabelo, né? Que a pessoa traz. Tudo isso faz parte dessa identidade. A maquiagem é a mesma coisa, né? Quando saiu o batom rosa, que estava todo mundo usando rosa pink, né? Verdade. Quando a gente via para as peles mais escuras, a gente fala de contraste, parecia só o batom. Quando você vê uma mulher chega e fala assim, nossa, esse batom é lindo para você, nossa, que lindo esse batom.
o batom está se sobressaindo. Nossa, você ficou tão bem com este batom. Vê a diferença? Né? É diferente. Então, a gente estava falando sobre a inteligência artificial. A pessoa testar tudo antes e falar, ó, acontece assim. Isso na aula de visagismo. Professor, eu trouxe um aplicativo aqui que a gente coloca o rosto e ele já vai falar formato de rosto. Não. Formato de rosto a gente vê pela estrutura óssea. A gente vê pela proporção áurea, que começou lá atrás com os gregos. Entende? Então, é por isso que é isso. É a identidade da pessoa. Então, volto a dizer a questão do conta-gotas. Tem muito aplicativo. Eu vou colocar meu rosto aqui e vai dar certo e esse é formato de rosto. Não. Né? Eu vou colocar aqui, vou escanear o meu rosto para ver qual é as tonalidades de roupa que eu vou usar. Não, existem cartelas de cores, existe, né, um trabalho que a gente faz, uma atividade que a gente faz para entender qual é a sua cartela, qual é a sua estação. Né? E isso, nada vai substituir o ser humano. Não vai. Eu ia falar não isso, né? vai. E até porque tem um outro aspecto aí que acho que volta na autoestima, né? Uhum. Porque tanto o maquiador, profissional de beleza, né? Uhum. A pessoa às vezes não tá num dia muito bom, né? E naquele momento que você tá ali é quase que uma terapia, né? E você vai ali interagindo com a pessoa, né? Isso daí não tem. Inteligência artificial não vai. Não vai. Não vai Não vai, porque não é o ser humano. Não vai, porque não é o mundo de Matrix, né? Deixa eu passar uma base aqui para eu melhorar esse rosto. Por que eu quero melhorar esse rosto? Porque a minha autoestima está baixa, né? Hoje, antes de sair de casa, juro, separei 5 camisas para vir aqui. Separei. Fiquei olhando, falei, deixa eu ver qual que vai ser. Escolhi essa aqui. Vamos nessa aqui. E ok, coloquei ela aqui quando cheguei. Perfeito. Tô tranquilo, tô confortável. E é isso. Quantas vezes você... não sei, esse aqui não serve. Por quê? Porque você não tem identidade com aquelas peças. Não, esse batom não tá funcionando. Nossa, nada tá dando certo. Porque quando você tem a sua identidade, voltando, você vai entender qual é a sua maquiagem, você vai entender qual é a sua roupa, você vai entender qual é o seu acessório. Né? Então, até um pedido que eu faço para os profissionais, né? Vamos estudar, né, moda e beleza. É muito importante para a gente casar tudo junto. E aí você acha seu nicho e aí você vai ser um profissional diferenciado. Exclusivo, né? Dedicado naquilo, né? Autêntico. Eu ia aproveitar esse gancho para perguntar para você sobre essa meio que viralizou aí várias pessoas ensinando a fazer maquiagem, né? Tem tutorial de tudo e tem gente que se especializou nisso, ficar testando produtos e maneiras de usar esse produto. Você acha que isso é uma coisa boa ou isso é uma coisa para a profissão, né? Pensando no profissional. Eu sugiro que sigam os profissionais, porque tem muita gente testando tudo e achando que tudo funciona, tá? Eu digo para as minhas alunas, para os meus alunos, você quer fazer um curso online depois que você fizer o presencial? Porque no presencial você testou. É muito fácil a gente chegar, pegar um produto, deixa eu fazer um tutorial agora para ter likes. Deixa eu ligar a câmera agora e, sabe, pegar uma pessoa que eu não conheço na rua e fazer uma entrevista. Isso é muito fácil, só para ter likes, para ter seguidores. Isso não é profissional. Agora, existem profissionais que são maravilhosos, que eu mesmo sigo, né? Que eu vejo lá... Eu estava pesquisando outro dia, dá um exemplo, né? Estava pesquisando sobre um material da Vogue, né? Uma maquiagem para Vogue e tal. A menina tá indo super bem, a maquiadora nacional. Tá Já estava gostando. Já estava gostando. A história dos 15 minutos, sabe assim, do filme? Para mim são 5 minutos, né? Porque os vídeos são curtos. Os 3 minutos. Aí eu tava lá e tal... Aí ela deu uma sujadinha aqui e tal. Aí na hora que ela foi limpar, ela pega uma haste flexível, passa na língua e vai limpar. Aí acabou. Aí né? derrubou o vídeo. Aí você fala. Acabou, entende? Então, tem muita gente bacana. Quando você faz, né, os cursos presenciais, independente de qual seja, e você vai ver alguma coisa, algum vídeo, por exemplo, você tem uma peneira. Aí você fala, não, isso aqui é bacana, isso aqui é legal. Você já tem uma base. Você já tem uma base. Quando você não sabe, eu acompanho aquela pessoa porque tem, sei lá, 2 milhões de seguidores. Quem são esses seguidores? Como são esses seguidores? Então você pode ir para um caminho positivo ou para um caminho muito negativo. Por isso que eu falei para você, quando chega em sala de aula, tá tudo bem, mesmo que você não saiba nada, você saiba tudo, vamos desconstruir para construir. E eu uso essa frase, esse caminho, porque eu faço isso na minha vida. Eu desconstruo e construo. Quando eu vou para a sala de aula, eu posso até ter um conhecimento sobre aquilo, mas eu quero construir
E muitas coisas eu vou limando também. Esse ano eu fiz um curso de visagismo, né? Sabia muita coisa sobre visagismo, já dava aula de visagismo. Mas aí o professor me trouxe tanta coisa bacana, sabe? Eu falei, por que eu não pensei nisso antes? Não é desconstruir para construir? E é o convívio também, né? A gente precisa se relacionar com outras pessoas, escutar Sim. outras opiniões. Sim. E às vezes de um questionamento ali, você fala, nossa, realmente... A sua pergunta pode ser a minha pergunta. Não é? Com A certeza. sua pergunta, a sua dúvida pode ser a minha dúvida. Se você tiver dúvida um pouco mais tímida, tal, conversa comigo no final da aula, manda um recadinho para mim, a gente responde em algum momento. Mas eu prefiro o coletivo, porque realmente a sua dúvida pode ser a do outro. Bernardo, qual que é o futuro agora? Porque senão se deixar aqui a gente vai ficar umas 5 horas, porque Vamos ficar. vamos, Aí depois eu vou ter que fazer vários vai cortes, ter né? muitos cortes, vai dar vários O capítulos. meu futuro, você tá falando? Olha, Quais são os planos aí? Então, tem alguns que estão engatilhados, estão engatilhados no sentido de já acontecer, que eu vou falar. Tem alguns outros ainda que estão ainda, né, na minha cabeça, já estão no papel, na verdade, tem pessoas que eu vou conversar, mas 2024 vai prometer bastante, né? Não só 2024, mas outros anos aí. O principal é o meu podcast, que eu estou bem focado nisso, estou retomando, né? Já me organizei em horário e tem... Só para você ter uma ideia, todas as pautas estão prontas. No ano nós temos 52 semanas. Eu tenho 56 pautas prontas. É muita coisa, né? Vai rebolar. Pessoal, vamos embora. Ou vai ter que maquiar. Né? Então, o meu podcast, que eu falo sobre maquiagem, moda e arte, às vezes sozinho, às vezes, né, com entrevistados, tem alguns entrevistados engatilhados, e também, provavelmente, alguns cursos online, também que eu estou amadurecendo essa ideia. Também coisa boa aí. Muito boa, muito boa. E como que as pessoas fazem para te seguir? Eu vou pedir para você deixar aqui, ó. Nessa aqui? É. Tá. Então eu vou fazer como eu faço no meu canal, pode ser? Por favor. Então você pode me encontrar nas minhas redes sociais. Eu tô no Instagram, no Facebook e também no TikTok, tá? Você vai encontrar como Bernardo Lins Maquiador. Eu tenho um site que é bernardolins.com.br, onde tem bastante conteúdo de tudo isso que eu falei aqui, tá? E no meu canal no YouTube, você vai encontrar também este meu universo, maquiagem, moda e arte, tudo junto e misturado. E lá você vai encontrar o meu podcast, que se chama Maquiarte, que é um trocadilho, uma palavra de maquiar você, arte, enfim, tal. E aí tá todo esse conteúdo lá. E nas plataformas também de áudio, tá o meu conteúdo que você pode ouvir e pode assistir também, tá bom? E que eu vou deixar aqui também no descritivo, vou deixar tudo. Bernardo, adorei. Obrigado, foi ótimo. Com você. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. E para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, deixe seu comentário também, porque isso vai fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. E espero você na próxima. Tchau, pessoal. Valeu.